Quinta-feira é dia de Onde Para o Caso. Hoje estamos com a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Vanessa. Vais falar sobre o flagelo dos sem-abrigo em Lisboa, a cidade portuguesa em que, de acordo com os dados oficiais, tem mais pessoas nesta situação. Há um ano, o Observador fazia uma reportagem na Gar do Oriente, onde dezenas de pessoas acampavam. Vamos agora fazer um ponto de situação, um ano depois. Sim, há um ano, Vanessa, o Observador encontrou famílias inteiras a dormir ali, adolescentes com os pais, essencialmente portugueses. Havia também pessoas, obviamente, de outras nacionalidades, marroquinos, paquistaneses, brasileiros, argelinos. Alguns até tinham um emprego, mas o que ganhavam não era suficiente para pagar uma casa. Uma das pessoas que lá estava no ano passado era o Lucas, tinha 29 anos, era técnico de geriatria em São Paulo, antes vive a Portugal. Dizia que, apesar de ter formação, assim que ia a uma entrevista de emprego, dizia que não tinha morada e que era sem abrigo, recebia logo uma nega. Um ano depois voltámos à Gar do Oriente, eu e o fotojornalista Diogo Ventura, para ver se há mais pessoas, quem são estas pessoas, ou se são as mesmas, e por aí fora, a apoiá-los no terreno. Está há muitos anos uma das associações que faz trabalho nesta área, a Comunidade Vida e Paz, que distribui não só refeições, como dá apoio no local, a entrega de agasalhos. Estiveram também connosco nesta reportagem. Antes de mais, fala-nos dos dados disponíveis, dos dados mais recentes sobre as pessoas em situação de sem-abrigo. O inquérito de caracterização das pessoas em situação de sem-abrigo, em 2022, diz que quase 10.800 pessoas estavam sem casa, já representava um aumento de quase 20% face ao ano anterior. Em 2023, esse número subiu para mais de 13.100. A freguesia do Parque das Nações, em Lisboa, é uma das mais afetadas, em particular aqui nesta zona da Gar do Oriente. De acordo com o relatório apresentado pelo Governo, remetido ao Observador pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, as principais causas que atiram as pessoas para a rua são a ausência de suporte familiar, desemprego, precariedade no trabalho e dependências. A maioria homens entre os 45 e os 64 anos, portanto, em idade ativa. E depois há aqui um detalhe, há mais de 100 de pessoas com ensino superior sem teto. O que é revelador da evolução do problema nos últimos anos. Sim, e há um plano da Câmara Municipal de Lisboa para tentar responder a estas situações. É um plano a 6 anos, envolve várias associações que hoje em dia já trabalham em articulação com a autarquia. Nós tivemos acesso a essa proposta detalhada, inclui um projeto de alojamento, o Housing First, que aliás vem também de executivos anteriores, até mesmo de governos anteriores, assim como a criação de uma equipa técnica de rua que presta serviços de emergência, de saúde, de tradução e por aí fora. Um ano depois, a reportagem do Observador, um ano depois dessa reportagem do Observador, Diana, como é que encontraste a Gar do Oriente? Estava vazia? Isso era o que eu gostava de te responder, Vanessa. Mas, na verdade, na noite em que eu e o Diogo Ventura fomos fazer esta reportagem, que todos vão poder ver e ler com mais detalhe no site do Observador, estavam 10 graus nessa noite. Chovia bastante e estavam perto de 40 pessoas a dormir ali no piso de baixo da Gar do Oriente. Nós tínhamos a carrinha da Comunidade Vida e Paz já à nossa espera também, para nos ajudar a falar com estas pessoas que eles já conhecem. E além dos que dormem na estação, vimos também quem esteja, por exemplo, a viver dentro do carro e vai ali buscar a única refeição do dia. Vimos muitos jovens, também idosos e famílias inteiras a dormir na estação. Um dos fenómenos mais preocupantes é de pessoas que até trabalham, como dizíamos há pouco, mas não têm dinheiro para pagar a casa. É uma situação cada vez mais comum, como admitiu inclusivamente a ministra Palma Ramalho, que tutela agora o trabalho, solidariedade e segurança social. Não só o número das pessoas em situação de sem-abrigo aumentou muito de 2022 para 2023, como a tipologia das pessoas em situação de sem-abrigo também já não é apenas a clássica. Há situações, efetivamente, de dependências, mas também há simplesmente pessoas que estão em situação de sem-abrigo porque perderam a casa e algumas até trabalham. E, portanto, são situações diferentes que exigem respostas diferentes. Por outro lado, algumas são portuguesas, outras não, embora a maior parte seja portuguesa. 77% ainda é de nacionalidade portuguesa, mas 22% é de nacionalidade estrangeira. E por fim, é uma população muito movente,
Ou seja, pode estar no município de Lisboa hoje, no município de Santarém amanhã, portanto é difícil até a detecção. Ouvimos aqui declarações numa comissão parlamentar no dia 15 deste mês. E encontraste na rua esses exemplos, Diana? Pessoas que têm trabalhado, mas que não têm hipótese de pagar casa? Sim, é o caso de Hicham, é marroquino, tem 38 anos, está em Portugal há 4, está legalizado, tem toda a documentação em dia. Se nos cruzássemos com ele na rua, nunca diríamos que está sem abrigo. Ele conta-nos o que é que já fez desde que chegou ao país. Já trabalho em muitos sítios, construção, servente de construção, já trabalho plantar, em Alentejo, eu trabalho no Algarve Construção e aqui também na Portugal, eu trabalho em construção. Pero para mim eu posso trabalhar em qualquer coisa, porque já falo em idioma português, aqui é muito difícil, complicado, se tu não fala português tu não podes fazer nada. Essas atividades profissionais, não é, que habitualmente são desempenhadas por imigrantes. Hicham tem uma mulher e 2 filhos que estão em Marrocos, é pai da Janet, de 3 anos, e do Mohamed, de 6. Quer um dia trazer a família para Portugal para lhes dar uma vida melhor. Mas, até lá, vai falando com eles por telefone e quando questionei o que é que diz à mulher, quando ela pergunta se está tudo bem, esta foi a resposta dele. Eu falo a verdade com a minha mulher, que eu estou indo na rua, já sabe, para não pensar que eu já tenho uma vida boa, ela sofre. Já mandou fotos para ela, não quero mentir. Hicham era condutor de caminhões em Marrocos, mas o salário também não chegava para as despesas familiares e sonha um dia ter a própria empresa. Enquanto não tem casa, vai dormindo ali na Gar do Oriente e o melhor momento do dia é mesmo aquele em que chega à comunidade Vida e Paz. Nós, imigrantes, sentir que nós sempre... a associação sempre, como diz, dar um abraço para nós. Nós pensar que estamos com família. A associação traz roupa, traz comida, fala com respeito, e te deixa sentir que tu estás com família sempre. Conversam. Conversar sempre, com respeito, brincar com nós. A melhor parte é sentir que é tratado de igual para igual. Aliás, esta associação que tem agora um projeto adicional que se chama Conversas com Vida, às quintas-feiras, entre as 8 e as 11 da noite, desloca-se à Gar do Oriente apenas para conversar, aconselhar e dar algum alento a estas pessoas. A comunidade de Vida e Paz que vos acompanhou nesta reportagem faz um registro de quem são as pessoas que encontra na rua todas as noites? Sem abrigo, que muitas vezes vão mudando de sítio, como dizia também aqui a Ministra no registro que ouvimos. Em Lisboa há inclusivamente locais que não eram procurados e agora são. Celestino Cunha, responsável pela comunidade, aponta para uma ligeira diminuição de pessoas na rua. O nosso critério numérico é o número de ceias. Nós todos os dias entregamos uma ceia. No início do verão passado estávamos a levar para a rua sensivelmente 600, 620, 630 ceias e hoje em dia estamos a levar 480, 500, 510. Isto significa que estas pessoas foram alojadas ou isso não há uma relação direta? Essa é a dificuldade, ou seja, deixamos de ver as pessoas, deixamos de as encontrar, não sabemos bem o que é que aconteceu. O responsável diz ainda que há uma descida do número de imigrantes de países como a Ásia, de continentes como a Ásia e a África nas ruas, e como é que percebem isso? Porque tem um menu vegetariano que se chama No Pork, portanto não tem carne de porco, e que agora está a ser entregue em quantidades reduzidas. E a maior parte das pessoas que está na rua, que nacionalidade terão? Em algumas zonas não, aqui no Oriente percebe-se que não, mas quando vamos ler toda a cidade, sim, a maioria são portugueses. Os que têm emprego arriscam-se a perdê-lo por não terem condições de higiene e de descanso, por exemplo, para irem trabalhar, e os que não têm, torna-se difícil arranjar. Por mais que seja resiliente, vai sempre precisar de pormenores funcionais, nem são estruturais, é até funcionais, sei lá, um simples facto de ter onde lavar a roupa, ter onde secar a sua roupa, onde guardar a sua roupa. São coisas tão simples que ao fim podemos pensar, ao fim de 2 ou 3 dias, está. Mas ao fim de uma semana, 2 semanas, sem ter esta estrutura, vai, com certeza, estar numa circunstância vulnerável perante a capacidade de ser um trabalhador, uma pessoa que será competente, mas não tem condições. E no final desta reportagem chegou à Gar do Oriente um jovem de 23 anos, conversámos com ele, ele estava muito envergonhado, não quis gravar, mas falou connosco, trabalhava num call center, mas foi despedido e deixou de ter dinheiro para pagar a casa. A mãe vive na Alemanha e a relação entre os dois não é a melhor. Na noite em que encontrou ali a equipa do Observador, tinha comprado um bilhete de autocarro para ir para a Espanha.
E agora a ironia da vida, mas a chuva fê-lo tropeçar, partiu o ecrã do telemóvel e não conseguiu apresentar aquele bilhete eletrónico no autocarro. Por isso, não embarcou e ficou ali na Gare do Oriente, onde, um ano depois, ainda dormem dezenas de pessoas. E para nos falar sobre este tema, a convidada desta semana no Onde para o Caso é Ana Mendes Godinho, ex-ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, atualmente deputada do PS no Parlamento. Boa tarde, bem-vinda. Olá, boa tarde a todas e, antes de mais, saúdo-vos por colocarem este tema também na agenda, que eu acho que é um tema que tem que manter-se sempre vivo na nossa agenda política, mas também de capacidade de intervenção. E o Onde para o Caso está precisamente focado neste tipo de temas. Ana Mendes Godinho, os dados oficiais dizem que há mais sem-abrigo, mas as associações, como ouvimos de resto aqui, notam menos pessoas na rua por causa do número de refeições que distribuem, que é menor. O que é que pode justificar esta discrepância nos dados? Bem, antes de mais dizer que se há coisa que se conseguiu ao longo dos últimos anos foi conseguir cada vez mais ter um retrato de alguma forma mais fiel do número de pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Porquê? Porque basicamente se foram criando em todo o país núcleos locais dedicados à resposta às pessoas sem abrigo, concretamente pelas autarquias e pelas câmaras. O que significa que acabam por registar, e com recurso às instituições que estão a ir ao terreno, e portanto são as próprias instituições que reportam a informação e que permitem ter cada vez mais, de alguma forma, alguma evidência da situação e dos números. Estes números são voláteis, naturalmente são voláteis, até porque as situações das pessoas são voláteis e porque eles também representam, e quando falamos no número total de pessoas em situação de sem-abrigo, ele acaba por incluir dois tipos de realidades. Incluem, por um lado, as pessoas que não têm, de facto, de todo sequer um teto, mas também incluem aquelas pessoas que, por exemplo, têm uma situação de transição ou uma resposta de emergência. Imaginem um apartamento partilhado ou housing first. Portanto, essas pessoas também são contabilizadas como pessoas em situação de sem-abrigo porque verdadeiramente não têm uma resposta permanente de habitação. E, portanto, às vezes, quando se fala nos números, os números também são, de alguma forma, confusos. É uma realidade muito dinâmica também. Muito volátil e muito dinâmica. Mas isto para lhe dizer que também nestes números estão, nomeadamente, as situações das pessoas que estão nestas situações transitórias que fomos ao longo do tempo construindo, seja, por exemplo, centros de acolhimento de emergência, seja os tais housing first ou apartamentos partilhados, que lhe posso dizer que fizemos, aliás, uma grande aposta neste tipo de resposta para permitir que fossem dadas respostas não de toca e foge às pessoas, mas com uma resposta integrada para que as pessoas tivessem acompanhamento para uma verdadeira reintegração na sociedade. Acho que esse é, aliás, o grande desafio que nós temos. Diria dois grandes desafios. Por um lado, a prevenção, portanto, agir na prevenção para que o investimento seja, de facto, para evitar que as pessoas cheguem a esta situação, que é um flagelo social evidente, e acho que é a falência quando tudo falha na sociedade e que as pessoas ficam sem resposta, que temos todos que evitar. Portanto, prevenção, mas também capacidade de gestão real, integrada nas respostas que são dadas às pessoas. Isto para lhe dizer, e a propósito da informação, mais uma vez que me tinha perguntado, uma das coisas que logo no início, quando iniciei as minhas funções como ministra, identifiquei como crítico, era de facto nós temos a capacidade de ter um sistema de informação que permitisse acompanhar as pessoas da A a Z, independente do sítio onde estivessem. No fundo, para, mais uma vez, que não fosse intervenção toca e foge, e houvesse uma capacidade de gestão integrada dos casos das pessoas, para ver se até se a pessoa muda de sítio, haver uma capacidade de acompanhar e não ficar desacompanhada. Já agora também partilho convosco, porque estamos a falar sempre de dados muito sensíveis. Foi um processo que demorou tempo, a nível até da autorização por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque estamos a falar de dados altamente sensíveis, mas que teve autorização e que está neste momento a ser, aliás, implementado. A fase começou no final de 2023, se não me engano, de teste e de arranque, que nos permite, pela primeira vez, passar a ter esta informação integrada com o nominal do nome das pessoas, ou seja... Mas pode fazer um retrato sumário isto é uma plataforma, período. Isto é basicamente uma plataforma que passou a permitir que os núcleos locais de acompanhamento das pessoas sem abrigo, que no fundo se fazem das instituições que vão ao terreno, das associações que estão em contacto com as pessoas,
que registem nesta plataforma e passa a ser possível acompanhar, no fundo, o trajeto da A a Z e saber se a pessoa já teve acompanhamento por parte da saúde, acompanhamento por parte do IFP, por exemplo, porque o IFP passou a ter, aliás, uma equipa dedicada a acompanhar a situação das pessoas em situação de sem-abrigo, até porque na altura em 2022, lançámos até medidas de apoio ao emprego especiais com discriminação positiva para as pessoas em situação de sem-abrigo, porque também sabemos que depois a dificuldade, aliás, como ouvimos na reportagem, o estigma associado a quem está numa situação de sem-abrigo é logo muito maior, a própria falta, muitas vezes, de confiança da própria pessoa em conseguir voltar ao mercado de trabalho, ou às vezes até a voltar a ter rotinas, a voltar a ter capacidade de se apresentar em entrevistas de emprego, e, portanto, isto só para vos dizer, só números, há bocado perguntou-me, por exemplo, no âmbito desta gestão mais especializada e dedicada por parte do IFP, por exemplo, o IFP ao longo destes anos acompanhou cerca de 2.000 pessoas nesta procura de reintegração no mercado de trabalho. Há outro projeto que eu tenho que partilhar convosco, que eu acho que é um projeto extraordinário, por exemplo, da Associação Crescer. Não sei se conhecem, se não conhecem, aconselho e têm que lá ir, que se chama Isto é um Restaurante, em que esta própria associação, a Crescer, em articulação com a Câmara Municipal de Lisboa na altura, com o IFP e também com o Turismo Portugal. Aliás, foi um projeto que eu acompanhei ainda como Secretário de Estado de Turismo, vejam como as vidas se cruzam, em que há, por um lado, no fundo, o Housing First, e procurar encontrar aqui uma solução para que a pessoa saia da rua, mas ao mesmo tempo logo um projeto de acompanhamento da pessoa para que ela tenha a volta a ter, no fundo, as competências para entrar no mercado de trabalho, sendo formada num restaurante em que são as pessoas que estavam em situação de sem-abrigo a tomar conta do restaurante. Aconselho a todos, porque é uma forma também de participarmos ativamente neste processo de reintegração. E estava a falar desta questão das pessoas que não conseguem pagar uma casa mesmo estando a trabalhar e, portanto, acabam a dormir na rua. Há aqui um falhanço nas políticas de habitação, com preços cada vez mais elevados, salários que não acompanham. Portugal falhou nas políticas de habitação. Bem, acho que é evidente para todos nós que a maior dificuldade em encontrar uma habitação permanente gera problemas de uma forma transversal. O problema, diria, que não é só português, é mesmo mundial. Aliás, isto discute-se neste momento no mundo inteiro. Nos Estados Unidos é um dos problemas prioritários identificados pelas pessoas. Na Europa, de uma forma geral e transversal, é um dos problemas críticos que temos que encontrar forma de lhe responder. Naturalmente, também para lhe dizer, uma das respostas que me parece que são evidentes e que tem que ser o caminho que Portugal, aliás, está a traçar, são as estratégias locais de habitação, no fundo, com um investimento fortíssimo, nomeadamente, por exemplo, PRR, que no investimento em termos de habitação pública, acho que é evidente que isso tem que acontecer. Como todos sabem, estão em curso no terreno muitas destas obras para que isto aconteça. Também, já agora partilhar convosco, nós lançámos dentro do PRR, na altura, enquanto estava no Ministério, lançámos uma linha dedicada que se chama a Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, precisamente para garantir que tem que ser um objetivo nacional, que todas as pessoas que queiram e que estejam ter pelo menos um teto, têm capacidade de ter imediatamente um teto e não estejam mais de 24 horas na rua e haja nem que seja um alojamento de emergência para as acolher. No âmbito desta Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário, para vos dizer, estão previstas cerca de 2.000 habitações, no fundo, para que seja pelo menos possível que haja esta capacidade de resposta imediata das pessoas, ainda que depois, sabemos todos, a transição para uma situação permanente seja exigente e difícil, mas este acho que tem que ser mesmo o caminho. E se eu acho que há coisa que se conseguiu ao longo dos últimos anos, foi, por um lado, como vos disse, passar a ter um sistema de informação que agora, espero que a fase de teste entre mesmo e seja divulgado e massificado em todos os municípios,
em que haja também um compromisso político. Acho que isso é evidente. Um compromisso político ao mais alto nível, desde o Presidente da República, desde os sucessivos governos a assumirem este compromisso político fortíssimo. Não podemos é perder tempo. Essa é a minha... Essa é uma boa deixa para mim agora, Ana Mendes Godinho, porque também a Assembleia Municipal de Lisboa não quer que a Câmara perca tempo. Pediu com urgência à Câmara que cumpra a proposta aprovada para criar uma resposta de acolhimento integrada, e a Ana Mendes Godinho tem estado a falar sobre esse tipo de respostas para estas pessoas, situação de sem-abrigo, que pernoitavam, no caso em concreto, junto à Igreja dos Anjos. Foram colocadas em hostels há cerca de 4 meses. O PSD de Carlos Moedas votou contra, também votaram contra a Iniciativa Liberal, o CDS e o Chega. Que leitura é que faz desta posição da liderança da maior Câmara do país? Aqui o que eu lhe queria dizer, e aliás na sequência do que estava a dizer, é que a prioridade política tem que ser mesmo prioridade política a todos os níveis, e eu acho que isso foi o que se conseguiu ao longo dos últimos anos. Portanto, não só o Presidente da República, não só o Governo, mas também das autarquias, que é fundamental. As autarquias são os atores principais, seja nas estratégias locais de habitação, que é evidente, seja na capacidade de resposta integrada às pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Aliás, na estratégia que tínhamos aprovado em abril, e que tinha sido publicada em abril de 2024, um dos eixos fundamentais dessa estratégia era mesmo a capacidade de intervenção integrada com gestores de caso para capacidade de respostas transversais. Mas vê essa capacidade de resposta e essa aposta no Executivo de Carlos Moedas? Aquilo que eu lhe digo e que volto a repetir é que eu acho que se não houver envolvimento das câmaras, de compromisso sério de resolução das situações, é impossível resolver. Dou-lhe o exemplo pela positiva de uma câmara que se tem distinguido de uma forma extraordinária na capacidade de encontro de soluções, que é, por exemplo, a Câmara de Leiria. Dou-lhe este exemplo concreto porque fui visitar, aliás, várias concretizações e resultados de situações de Housing First na Câmara de Leiria, com uma capacidade fantástica, de facto, de integração das pessoas, porque depois acaba por garantir que há uma equipa multidisciplinar que tem a dimensão da saúde mental, a dimensão de psicólogos a acompanhar, de apoio à integração no emprego, de capacitação e de formação. Dou-lhe este exemplo só porque acho que foi uma Câmara que percebeu desde o início que o seu papel era fundamental para conseguir respostas integradas. Aconselharia Carlos Moedas a fazer uma visita à Leiria? Aconselharia porque tem tido uma capacidade de proatividade e de prioridade na capacidade de haver resposta de facto que pensa na pessoa da A a Z. Não são respostas de toque e foge, é mesmo de respostas de integração e depois também, naturalmente, na grande preocupação, estamos a falar já na fase de resposta, mas também na fase de investimento na prevenção. Isto para lhe dizer, fundamental, respostas integradas, por isso a lógica dos gestores de caso, que eu acho que é mesmo o caminho a seguir, e, naturalmente, a prioridade que as autarquias têm que assumir, e faz toda a diferença. Basta olharmos para os números transversais no país e percebemos as autarquias que têm assumido de uma forma prioritária este problema e os resultados que têm tido quando o assumem. Eu acho que também a autarquia de Lisboa, naturalmente, tenho a certeza que percebe que este é um tema que tem mesmo que assumir como prioridade no momento em que vivemos, e estou confiante que o fará. Respostas integradas é uma expressão que sobressai desta entrevista com Ana Mendes Godinho, e integrado também a este trabalho na investigação do Onde para o Caso. Há sempre reportagem, dados oficiais e depois uma entrevista. Esta semana a investigação ficou a cargo da Diana Rosa.